Fala galera, aqui é o Drake, e se você precisasse derrotar a máfia chinesa pra fugir com uma garota inocente, antes que eles acabassem com você, o que você faria? Começamos com a Reina acordando confusa na praia, vendo a aldeia dela ser massacrada por um grupo de homens armados. Depois que os pais da garota são finalizados brutalmente na frente dela, o Ito se aproxima e aponta a arma pra ela. Mas o cara tá cansado de toda essa carnificina, e decide mudar de lado no último minuto, finalizando todos os outros caras pra salvar a menina. Os dias passam e vamos pra Shinta, que se levanta da cama e vai até o banheiro, onde vê manchas de sangue. Ela abre a cortina da banheira e encontra a Reina escondida, mas antes que pudesse descobrir quem é a garota, o Ito surge ferido e cai diante dela. Então a mulher trata os ferimentos dele pra poder dar um belo esporro no cara, por ter sumido durante 3 anos, enquanto ela e todos os amigos dele achavam que ele já tinha ido de base. O idiota nem sequer dá uma explicação pro que tá acontecendo, e essa nem é a primeira vez que ele aparece assim. A novidade dessa vez é a menina que o cara levou junto, mas pro bem da Shinta, ele só quer ir embora. Por isso ela chamou alguém de quem o Ito não vai conseguir esconder nada. Ele vai pra sala e encontra o Faith, um velho amigo que pergunta por que o cara jogou fora 3 anos de trabalho com a máfia chinesa Tríade, por causa de uma garota. O Ito diz que o amigo faria o mesmo, e só quer pegar o dinheiro dele da época em que trabalhavam juntos, conseguir identidades novas e ir embora pra não envolver ninguém. O problema é que boa parte do grupo criminoso deles foi finalizado, ou tá em prisão perpétua. Só sobrou o Faith, o primo dele, o Snu, e o Bob. E esse último já chega arrumando confusão, falando que eles estão nesse estado porque o Ito abandonou geral. Entretanto, o ex-mafioso vai pra cima e deixa claro que se entregou para a máfia Tríade justamente para proteger os companheiros. Quando o Bob é derrubado, a prótese de perna dele sai por consequência da vida no crime. Mas o Faith lembra que agora não é hora pra brigar, porque querendo ou não, o Ito precisa da ajuda deles. Outro membro do grupo que ainda tá vivo é o Erian, que era como um irmão mais novo pro Ito e também entrou pra máfia anos atrás. Nesse exato momento, o rapaz tá em uma boate chinesa, onde um cliente tá causando problemas pra uma das garotas do clube. Quando o Erian vai resolver, o babaca diz que a mulher derrubou bebida na calça dele, e alguém vai pagar por isso. O mafioso mantém a postura e pede desculpas, informando que vai servir outra taça de vinho pro convidado de honra da Tríade. Só que ele é menosprezado pelo cliente por ser indonésio, sendo chamado de estrangeiro imundo, e não deixa isso barato, quebrando a taça de vinho no rosto do babaca. Em seguida, começa a arrebentar todos os capangas do maluco, e aqui o filme já mostra que tem um estilo de ação bem diferente, porque muitos dos atores também são lutadores profissionais de Pencaxilat. Essa arte marcial do sudeste asiático lembra uma mistura de Kung Fu, Muay Thai e Krav Maga, embora o Pencaxilat seja mais antigo que muitos desses estilos. Por isso, o Erian dá uma surra nos bandidos, e um deles, vendo que estão levando a pior, pega uma funcionária como refém. Desse jeito, o mafioso usa a cabeça da mulher pra acertar o cara e conseguir uma brecha pra finalizar ele. Na sequência, o Erian volta ao chefe dos criminosos e faz o cara engolir a garrafa de vinho. Saindo da boate, o Erian recebe uma ligação do Chen Wu, um membro dos Seis Mares, que ocupa uma posição de prestígio dentro da Tríade. O cara fala sobre a traição do Ito, e como o jovem era amigo dele, ele quer se encontrar pra falar desse assunto, porque o traidor finalizou 7 dos homens dele e fugiu com a criança. Durante o voo de volta à Indonésia, o mais novo se lembra de quando entrou na Tríade com o parceiro e tá preocupado em ter que resolver isso. Por essa razão, ao encontrar com o Chen Wu, ele pergunta o que a garota fez pra máfia estar atrás dela. O negócio é que a Reina não tem culpa de nada. Alguns moradores do vilarejo estavam roubando a máfia e repassando os produtos pra traficantes de ralé na região, então sofreram as consequências disso. Só que o Ito resolveu dar uma de herói, e agora a criança precisa ser eliminada pra não acabar buscando vingança no futuro. O Tien continua falando que a organização quer expandir o território, por isso os 2 estrangeiros foram aceitos nela. Pra provar que pode liderar essa parte costeira da Indonésia, o Erian precisa resolver essa questão do Ito. De volta ao traidor, ele tá resolvendo os trâmites pro passaporte falso, e descobre que os amigos não podem ajudar com dinheiro porque estão quebrados. Mesmo não batendo muito bem da cabeça, o Bob conta que o antigo garoto de recados dele, Johan, passou o grupo pra trás, pegou a grana e montou o próprio negócio de entorpecentes em um açougue de fachada com apoio da Tríade. Pro Ito recuperar o dinheiro, vai ter que lidar com isso. Assim o traidor chega ao local, e ainda dentro do carro, atende uma ligação do Faith. É aí que ele descobre que o amigo já providenciou um barco para que ele e a garota possam fugir, e tudo que precisa ser feito é pegar a grana, e o Ito tenta resolver tudo numa boa. Mas o Johan já sabe de toda a história, e pega uma arma, acabando com toda a possibilidade de resolver pacificamente. Dessa forma, o criminoso é rendido e levado pro fundo do açougue, dizendo que antes queria fazer parte do grupo do Ito, que era considerado o cara mais brabo do porto, e em vez do tagarela fechar a boca, ele se gaba e entrega que agora tem 7 açougueiros subordinados dele. Nessa hora, o Ito percebe que tá faltando um ali e finaliza o cara que tava vindo pelas costas dele. A pancadaria começa e descobrimos porque o traidor era o melhor, finalizando cada um dos funcionários brutalmente, enquanto o Johan se esconde. Nisso, o Ito quase vai de base, quando um dos açougueiros pega uma maquita pra partir ele ao meio. Porém, o ex-mafioso consegue
se livrar da situação. Depois que os açougueiros estão sem vida, é hora do Ito ir pegar o dinheiro, e quase é baleado pelo Johan, que tá escondido no escritório pedindo reforços pra máfia. Então, o traidor usa um dos corpos pra distrair o dono do açougue, e conseguir desarmar ele pra fazer o criminoso pegar a grana. É quando o bandido diz que os homens dele estão indo na casa do Faith, e isso tira o Ito do sério, fazendo ele puxar o gatilho da escopeta pra explodir os miolos do cara. Nesse momento, o Johan já tá coringando, e dá ainda mais risada pela munição ter acabado, e a polícia chegar, o que obriga o ex-mafioso a se esconder atrás de uma mesa, ao mesmo tempo que a chuva de bala finaliza o coringa. E eu preciso ressaltar que essa é a mesa mais resistente que eu já vi, porque os caras gastam toda a munição e ela continua inteira. Mas dessa vez não deu pro John Wick indonésio, e ele é apagado com uma arma de choque. Enquanto isso, o Bob pega o elevador com a Shinta pra buscar comida, mas quando as portas do primeiro andar abrem, ele vê um monte de capangas chegando. O cara, apesar de meio biruta, não é bobo e percebe do que se trata. Por essa razão, quando dois bandidos entram no elevador, ele manda a mulher sair fingindo o término de um relacionamento. Em seguida, a porta fecha e o Bob elimina os caras. Quando volta pro andar do apartamento, ele vê mais bandidos rendendo os amigos dele e paga de louco, mandando os caras atirarem nele. Depois que o biruta cai, a pancadaria começa, mas logo o biruta se levanta pra ajudar, revelando que tava com uma placa de aço debaixo da blusa. Ele ainda usa o objeto pra finalizar o inimigo, de um jeito tão brutal que assusta até os amigos dele. Aqui vemos que o cara tá sofrendo pesado da síndrome de estresse pós-traumático, que acontece depois que uma pessoa passa por situações de muita violência. O certo seria ele procurar terapia, só que agora não tem tempo pra isso, porque mais capangas chegam e o grupo precisa voltar pra luta. Dezenas de bandidos começam a forçar a entrada na casa, mas são muitos, e os amigos não conseguem impedir. Nessa hora, descobrimos porque a gangue do Porto era a mais forte de todas, com a dupla enfrentando dezenas de caras, em mais uma cena cheia de brutalidade. Quem passa mais sufoco é o Ainu, que tá com dificuldade de lidar com dois caras. Mesmo assim, ele dá um jeito pra proteger a garota escondida no armário. Na sequência, o grupo sai pro corredor e intimida os poucos bandidos que sobraram. A questão é que esses eram a Ralé e o Tien mandou as duas subordinadas mais fortes dele entrarem em cena. Quando a Helena chega, o Faith sabe que a situação mudou e manda o primo dele fugir com a reina. Com isso, a loira apaga todos os capangas do Johan por terem ficado com medo e chama o Bob pra um x1. O coitado que tá todo capenga aceita e toma um sacode, perdendo a vida ali. Vendo que a Helena é braba demais pra enfrentar, o Faith corre pra escada, onde o Ainu acabou de ser finalizado pela sádica da alma e a cordinha dela, que é mais afiada que linha com cerol. Ele quebra vendo essa cena e tá prestes a ir jogar no Vasco, quando o Erian chega e impede a mafiosa. Assim, os três restantes vão pra garagem, e o Faith acusa o mais novo de ter entregue o endereço do apartamento dele pra máfia, por isso deixa o Erian pra trás. Por um minuto, a criança tem um pouco de paz dentro do carro, mas logo um monte de mafiosos surge atirando neles. O Faith dá ré no veículo e tenta encontrar outra rota de fuga, só que tem inimigo pra todo lado, e ele acaba batendo. Até a menina precisa agir pra se proteger, golpeando um dos bandidos com uma faca, e se ela ainda não tinha conseguido uns traumas, com certeza dessa vez a reina não escapa. Apesar do Faith tentar sair vivo dessa, ele percebe que não vai dar conta dos inimigos, então pede pra garota se esconder e encara o fim. Dessa forma ele é finalizado, e os bandidos não encontram a menina, e antes que pudessem procurar por ela, uma mulher misteriosa chega atirando em todos eles. Ao mesmo tempo que a violência estava rolando no apartamento, o John Wick indonésio acorda na parte de trás da van policial. É claro que o cara não vai se deixar ser levado, e começa o quebra-pau. Quando derrota a maior parte dos inimigos, ele remove o pino da granada do policial que sobrou, e empurra o cara contra a porta fazendo o veículo tombar. Depois da explosão, o Ito sai todo desorientado e rouba o primeiro carro que encontra para voltar ao apartamento. Ele chega na hora de ver o amigo cheio de bala, e vai perder a cabeça, mas a reina aparece e impede. Mesmo assim, o Ito tem dificuldade para manter a calma, afinal de contas, por ter traído a tríade, todos os amigos dele foram finalizados. Como a Shinta decidiu ir embora, a dupla fica escondida no apartamento dela e se aproxima um pouco da garota, que conta que todos eles foram muito legais com ela. Em outro local, o Erian precisa justificar o porquê de ter atacado a alma. O mais novo comenta que, se o objetivo era pegar o Ito, não havia necessidade de eliminar todos os outros, mas Tien explica que todos eles já estavam na lista para serem executados. Também descobrimos que quando o Ito traiu a máfia, ele era um dos 6 mares, um título de prestígio de homens encarregados de áreas importantes de contrabando. O Tien ainda entrega o celular do Faith para ele, porque no aparelho tem o número do traidor. Agora, se o Erian quiser esse posto, tem que entender que amigos e família não significam nada. Ao ouvir isso, o ambicioso responde que só se importa com o porto. Pela madrugada, o John Wick indonésio está na bed, andando pela casa, quando uma mulher misteriosa chega e outra luta começa. A questão é que só hoje o cara enfrentou açougueiros maníacos e policiais, além de quase ter se explodido. Por isso, diferente de antes, o Ito tá passando sufoco com a mulher. Na hora que o confronto vai pro banheiro, ele é derrubado e fica na mira da arma dela. Entretanto, é salvo quando a reina sai do quarto pedindo pra finalizadora parar. Em
Em um momento de calmaria, a agente diz que foi encarregada de finalizar os 6 mares. Nessa, o ex-mafioso explica que quando se tornou um deles, o destino dele virou tirar a vida de inocentes, e não quer mais fazer isso. Ele conta que só porque alguns moradores do vilarejo roubaram um pouco de entorpecentes da tríade, todos foram aniquilados, mesmo os que não tinham nada a ver com o assunto. Foi quando percebeu que precisava mudar o próprio destino. Agora prefere o fim do que voltar a ser quem era. Então a mulher joga na cara do Ito que a garota estaria mais segura sozinha, porque ele é imã de problema. Ainda assim, entende um pouco o cara e vai embora, poupando ele por enquanto. Agora vamos pro passado, onde vemos o Ito batendo no Bob, porque o doido entrou em contato com a tríade por conta própria para expandir os negócios do grupo. Isso porque acredita que eles vão conseguir ganhar muito dinheiro se começarem a vender entorpecentes pra máfia. E para se defender, o Bob fala que pelo menos não sente prazer finalizando pessoas como o Ito, deixando o cara muito irritado, mas antes de voltar a bater no parceiro, é impedido pelo Adrian. Dessa forma, os dois saem pra conversar, e o líder do grupo diz que vai sozinho falar com a máfia. Só que o mais novo já tava até aprendendo chinês, e confessa achar uma boa ideia se envolver com a organização. O Adrian desde sempre sonha em ser um dos 6 mares, pra ficar lado a lado com a elite da máfia. Já no presente, ele tá ligando pro Ito do celular do Faith, pra marcar um encontro no porto onde tudo começou. No entanto, o ex-mafioso quer saber se foi o mais novo, ou algum capanga que pegou o aparelho, acreditando na possibilidade do próprio Adrian ter tirado a vida do antigo companheiro. O Ito afirma que tá fazendo algo que já devia ter feito há muito tempo, e é contrariado pelo ambicioso, que diz que isso é puro papo furado, e os outros membros do grupo deles não sabiam quem o traidor era de verdade. No fim da ligação, a agente aparece outra vez apontando a arma pra ele, e o John Wick indonésio pede pra ela explicar logo quem é, mas a mulher conhecida como operadora mantém o mistério, dizendo apenas que tem uma missão a cumprir, e dependendo da resposta dele, vai puxar o gatilho. Com isso, o ex-mafioso pede pra ela proteger a garota, pra que assim possa acabar com tudo essa noite. Depois disso, a gente pode terminar o que veio fazer. Mais tarde, o Ito chega no porto e se prepara pro confronto, fazendo uma proteção improvisada contra lâminas usando fita e papel. Ao entrar no galpão, ele encontra um monte de bandidos que tentam intimidar ele. Então o John Wick indonésio faz o favor de lembrar os caras que é um dos 6 mares por uma boa razão, e chama todo mundo pra mão. E dá pra ver que o ponto fraco do cara é mulher bonita, porque no mano a mano com a operadora ele levou uma surra. São vários bandidos atacando com facões, e mesmo assim, o Ito não se cansa usando o taco e as bolas da sinuca como armas improvisadas, pra finalizar cada um deles de um jeito pior que o outro. Eu ia dizer que só precisava de um deles armado pra acabar com a briga, mas quando chega um cara de escopeta, ele só serve pra apanhar e perder a arma. Agora o Ito pode acabar com eles à distância, e ao chegarem outros mafiosos armados, o traidor mostra que conhece o mundo dos games atirando em um galão inflamável, pra deixar os bandidos em chamas. Depois de deixar um caminhão de corpos caídos no galpão, o Ito tira a proteção que impediu ele de levar uma boa parte dos golpes, e pega uma pistola no chão. Em paralelo, alguns andares acima do apartamento da Shinta, os capangas do Tien descem de elevador para finalizar a garota. Porém, eles dão de cara com a agente, que atira em todos eles e deixa uma granada de presente pro que sobrou. Ela avança, explodindo mais alguns mafiosos, e volta pro apartamento para checar se a Reina está bem. E quem acabou de entrar pela porta da frente são a Alma e a Helena, que pra mostrar que é malvadona mesmo, a loira ainda vira uma cruz de cabeça para baixo. É uma pena que a dupla não sabe que vai brigar com a mulher que bateu de frente com o John Wick indonésio e venceu. Mas quando elas começam a levar uma surra, a Alma apela pra cordinha de pipa. Porém, a operadora não tá de bobeira e puxa um facão, fazendo a luta deixar de ser uma troca de socos e ficar mais letal. Mesmo assim, não dá pras mafiosas que continuam levando a pior. Com o desenrolar do confronto, a Alma se enrosca com a própria arma e a agente aproveita pra prender a corda no ar-condicionado e chutar o objeto pra fora da casa, pendurando a inimiga pelo pescoço. Se a situação tava ruim pra loira antes com a ajuda, agora ela tá enrolada. Nessa hora, a Reina decide sair do quarto, e isso é uma péssima ideia, porque a Helena não tava conseguindo acertar um golpe quando tinha a parceira viva. Sozinha, as chances dela são menores ainda. Então aqui, ela podia muito bem pegar a criança como refém e ganhar uma boa vantagem na luta. Por sorte, a loira resolve ir pra cima da operadora, pra ver quem é melhor na briga de facas, e ela até leva uma vantagem quando a briga vai pro corredor, onde consegue arrancar um dedo da agente. Mas a morena é imbatível e finaliza a mafiosa em mais uma cena perturbadora. De volta ao porto, uma sniper tem o traidor na mira, mas o Aryan finaliza a mulher, porque quer ele mesmo confrontar o antigo parceiro. Logo depois disso, o Ito chega e aponta a arma pro mais novo, que menciona ter acabado de salvar a vida dele, e segue discursando que só entrou pra tríade pelo amigo, e que o Faith e o Bob foram finalizados por conta da traição dele. Ao descobrir que o ambicioso vai ser o substituto dele nos 6 mares, o Ito tenta trazer alguma razão pro mais novo, explicando que o Chen-Wu tá usando ele, e que dentro da organização, tudo o que vai encontrar é o seu próprio fim. Em resposta, ele leva um chute do Aryan, pra mostrar que agora não tem mais conversa. Logo de início, a vantagem é toda do mafioso, que depois de uma trocação, chega a arrancar um dente do mais velho.
velho. E quanto mais eles lutam, mais parece que o Ito não tem chance alguma de conseguir vencer. Até que o ex-mafioso consegue enforcar o Erian com a própria gravata dele. Mas a briga tá longe de chegar ao fim, e os dois continuam se ferindo cada vez mais forte. Toda aquela amizade que tinham antes de tudo começar foi por água abaixo, e só o que sobrou foi a vontade de se finalizarem. No momento em que estão extremamente feridos, eles ainda conseguem mais forças para se atacar com lâminas que encontraram pelas caixas quebradas no galpão. Depois de uma luta insana, os dois já nem conseguem se manter de pé direito, e o Ito escolhe não finalizar o mais novo, virando as costas para ir embora. Entretanto, o Erian não aceita isso, e pega a arma que o ex-mafioso tinha jogado no chão. Ele tenta atirar no cara, mas tá tão arregaçado que mal consegue mirar. Desse jeito, só pode observar o antigo amigo sair. É quando o Chen-Wu chega e vê a sniper finalizada, dizendo que o Erian tem muito potencial desperdiçado. Pra piorar, o mais novo comete o erro de puxar o gatilho contra o superior, e pro azar dele, não tinha mais munição. Então, o que resta pro ambicioso é ser finalizado. No outro canto da cidade, a operadora tá levando a reina de moto até o porto. Lá a menina encontra o salvador dela, que não se aguenta em pé e começa a chorar. O cara sabe que a criança não vai ter paz enquanto estiver ao lado dele, por isso grita pra ela pegar o barco sozinha. Eles se despedem quando tá amanhecendo, e em seguida o ex-mafioso entra no mesmo carro que veio pra esperar a chegada dos criminosos, terminando com ele acelerando na direção dos caras que atiram de volta. Fala galera, vocês acham que o John Wick indonésio vai conseguir sair dessa, ou foi o fim da linha pra ele? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.